Olá pessoal, meu nome é Natália Paulino, eu sou sócia da Now Capital e esse é o Now Talks. Hoje eu estou aqui com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Foi presidente por 4 anos e 6 meses, foi, enfim, um dos maiores apoiadores de medidas super importantes, né, para o nosso país, como a aprovação do teto de gastos e reforma da Previdência. Então, Rodrigo, eu queria te agradecer pela presença, é um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado pelo convite, estou às ordens aqui para as perguntas. Boa. Vamos lá, Rodrigo. Me conta uma coisa sobre a sua história. Quem era você aos 15 anos de idade? Como é que você começou? Eu sei que você tem uma linhagem familiar aí de políticos. Isso sempre foi um caminho natural para você ou isso começou depois de mais velho? Não, sempre acompanhei. Meu pai era político, sempre acompanhei quando ele foi secretário de Fazenda do governador Brizola, depois deputado federal, depois prefeito, e aí depois eu entro na política. Enquanto isso, fui estudante, fui trabalhar no mercado financeiro com 19 anos e saí com 26 para ser secretário de governo do Conde, depois deputado federal. Legal. Eu sei que você passou por alguns bancos aí, né, sendo eles Icatu, enfim, o BMG também, se não me engano. Como é que era a sua vida trabalhando no mercado financeiro e que isso se contrastou com a política depois? Não, acho que eu entrei no mercado quando ainda a inflação era muito alta, então comecei na área de análise, na área técnica, né, fazia muita análise sobre inflação, que era o principal produto na época das mesas de open market. Eu era estagiário, então eu me lembro que eu pegava o metrô, ia a Tijuca, fazia coleta de preço, depois colocava no sistema e fui aprendendo a parte técnica ali, aprendendo como fazer cálculo sobre os títulos. Depois, aos poucos, fui indo para a mesa e rapidamente eu estava na mesa ou na tesouraria, mais ou menos comprando e vendendo dinheiro, né, dando preço, ou na mesa de open mesmo, operando para o banco BMG primeiro. Em 92 fui para Icatu e fiquei até 96. Então foram 8 anos no mercado financeiro, que me ajudou muito. Depois, como deputado federal, que o aprendizado ali de 8 anos no mercado me ajudou a compreender melhor, né, a economia, né, a própria ação, né, dos atores econômicos. Isso tudo me deu, claro, uma boa largada para que depois eu fosse aprimorando o meu conhecimento e compreendendo a importância que tem essa agenda econômica para o país. Legal. E, presidente, você foi o presidente da Câmara mais longevo aí durante todos esses anos. Eu queria saber qual que foi a sua maior dificuldade, se é que teve uma específica, e qual é o legado que você considera ter deixado aí para o país? Não, a dificuldade você teve no governo do presidente Michel Temer 2 denúncias, a primeira principalmente com muita pressão, né? A sociedade, né? A imprensa muito contra ele, e depois o governo Bolsonaro, que é um governo muito difícil, né? De negação da política, de negação das instituições democráticas. Mas acho que mesmo nesses conflitos me saí razoavelmente bem, né? E acho que o mais importante que nós fizemos foi tentar reorganizar o Estado brasileiro, né, para que ele possa cumprir um papel de fato, o seu papel de organização do Estado no serviço público, na redução das desigualdades, né, nas melhores condições, na segurança jurídica para o investidor privado investir. Eu acho que a gente começou um processo que, de alguma forma, acho que agora está se desorganizando muito, né, com toda essa desarticulação, falta de agenda, negação da importância dos principais projetos que estavam colocados, né, até porque pelo presidente não acreditar muito nessa pauta. Mas acho que a gente conseguiu começar a reorganizar isso. Acho que a queda da taxa de juros tem muito relação com o teto de gastos, com outras políticas que fizemos. A reforma trabalhista foi importante, a reforma previdenciária, o fim do subsídio da taxa de juros do BNDES, terceirização, muita coisa que foi construída à volta dos leilões do petróleo, mas principalmente a parte fiscal, que nós tínhamos
um projeto, né, que começou com teto, foi para a Previdência, caminharia com 2 eixos para a administrativa e a tributária. De alguma forma, me parece que há um certo abandono dessa agenda por parte do governo federal e a pressão por gastos primários, né, extrapolando o teto de gastos, que vai gerando uma grande insegurança em todos. Certo. Então, até aproveitando esse gancho, a gente tem visto uma discussão muito grande em relação ao orçamento, né? E até a demora de definição desse orçamento, que é um tema extremamente relevante. Na sua opinião, o que é razoável em relação a esse tema? Olha, razoável para a casa que faz leis é cumprir as leis, é cumprir a Constituição, né? Errou o governo de propor algo que não tinha como cumprir, né? O ministro da Economia, para aprovar a PEC emergencial, que era melhor não ter sido aprovada, ali não tem nada relevante de emergencial, né? Se cria alguns parâmetros de médio e longo prazo, que não serão, alguns gatilhos que não serão aplicados agora e acho que não serão na frente, porque eu acho que a situação do governo federal em relação àqueles gatilhos não será relevante. Abre-se mão de tudo aquilo que nós tínhamos debatido nos últimos 2 anos, que o governo atrasou a votação da emergencial, de corte de despesas, para que se tivesse espaço no orçamento desse ano, né? E para aprovar essa PEC emergência faz um acordo de incluir 16 bilhões de despesas discricionárias dentro do orçamento, no momento que a gente sabe que esse espaço não existe, não é factível a inclusão de 16, de 10, de 12, ao ponto do governo ter que adiar o pagamento do abono salarial para o próximo ano, quer dizer, tirar 8 bilhões do trabalhador esse ano, no momento de pandemia, jogar no próximo ano para incluir emenda parlamentar, que tem o seu valor, tem essa importância, também sou deputado, não estou aqui questionando, mas está no momento errado, a gente não tem dinheiro para implementar a medida provisória, uma nova medida provisória da suspensão dos contratos de trabalho. O desemprego vai acabar crescendo muito no momento de pico da pandemia, era nesse momento que a gente devia ter aí 10, 15 bilhões, não tem, né? E se faz um acordo para uma ampliação das emendas parlamentares ao ponto que nós chegamos que o parlamento terá mais recursos de despesas livres, despesas discricionárias, que o próprio governo federal. Está distorcido, está errado e precisa existir um debate mais amplo sobre o orçamento. Nós quando começamos a aprovar um orçamento impositivo, ano passado, dentro do orçamento, fizemos um primeiro avanço que o governo questionou e nós não conseguimos regulamentar o orçamento impositivo. Acho que esse deve ser um debate profundo dessa crise. Essa crise não será a primeira, né? Esse orçamento, com tantas despesas obrigatórias, com pouco espaço para investimentos, é um orçamento fadado a gerar sempre conflitos entre o Poder Executivo, o Legislativo, daqui a pouco o Judiciário vai entrar nisso em algum momento. Então, acho que nós temos que aproveitar essa crise, acho que o presidente tem que vetar, né? Não há sentido, no meio de 4 mil mortes por dia, a gente está discutindo o Ministério do Desenvolvimento Regional ter mais dinheiro que o Ministério da Saúde ou não ter dinheiro, como eu disse, para a medida provisória do bem. Não faz sentido esse debate, por mais que sejam legítimas as pretensões de todos nós, deputados e senadores. Acho que o governo deve vetar a ampliação das despesas discricionárias e sentar na mesa com o parlamento depois e dialogar e construir dentro dos projetos do governo, se eles existirem, que eu acho que de fato são muito tímidos, a gente não vê nada relevante desse governo colocado de forma real na vida dos brasileiros, mas acho que esse orçamento, do meu ponto de vista, é um parlamento, como eu disse no início, que faz as leis, que emenda a Constituição, ele aprovou um orçamento irregular, né? Ele precisa entender que cabe o veto e o presidente precisa vetar. Não cabe ao presidente da República ser pressionado e acabar sancionando algo onde ele fica dependente do parlamento no momento seguinte para reformular algo que a gente sabe que o parlamento não vai querer reformular, que são esses recursos, além das emendas individuais de bancada, que já são os valores bastante elevados. Então, num momento como esse, não que eu não acho que a gente tenha que aumentar o espaço para despesa discricionária, acredito que sim, acho que a gente tem que reduzir o espaço das despesas correntes, das despesas obrigatórias, mas a gente precisa entender que esse talvez seja o ano mais difícil do orçamento. E o que nós deveríamos ter feito na PEC emergencial era ter cortado despesas para que a gente pudesse estar discutindo despesas discricionárias ou ampliação de programas, como a medida provisória do bem, que eu acho que essa sim já deveria ter sido implementada, essa deveria estar sendo o debate do parlamento hoje em relação à crise
de saúde que impactam a economia. Presidente, a gente falou um pouquinho sobre as reformas, né, que precisam ser feitas e, enfim, até um diálogo que precisa ser melhorado, né, dentro do governo. E a gente viu que esse governo ele foi eleito, de fato, através de uma pauta reformista, né, que foi a proposta inicial. E na primeira metade do governo, a gente está vendo um embate grande entre o legislativo e o executivo. Então, como você acha que vai ser a segunda metade em relação a isso e se essas pautas, né, reformistas que a gente tanto precisa que passem, como é que elas vão andar? Olha, vai depender muito dos presidentes da Câmara e do Senado. O governo não vai comandar essas pautas, né? O governo não tem pauta, não tem projeto, não tem apetite para defender nenhuma das duas reformas que estão colocadas, nem a administrativa, o presidente, e nem a tributária, o ministro da Economia. Então eu não vejo muito espaço para que a gente possa estar com uma pauta no Congresso olhando o futuro. A agenda vai ser muito do dia a dia de toda essa crise aí que o Bolsonaro gera todos os dias. A administrativa, para quem não lembra, está na CCJ, desde que a CCJ foi reaberta, não anda. Nós já estamos aí no meio do mês de abril, tem um compromisso de várias audiências públicas com a esquerda, que eu sei, né? Então, com muita boa vontade, isso vai sair da CCJ quando? 10 de maio? 10 de maio da CCJ vai terminar no plenário para depois do final do primeiro semestre. Então, eu não vejo espaço para que uma reforma que gera muito desgaste, que é a reforma administrativa, que ela possa andar no segundo semestre no Congresso Nacional. Ela precisaria ter sido votada no primeiro trimestre, como aliás foi prometido pelos principais líderes da Câmara. Infelizmente, o prazo já venceu, acontece, essa questão é assim mesmo, a pandemia toma conta da agenda, mas eu não sou otimista em relação à administrativa, porque eu acho que a esquerda está em cima, né, da CCJ, em cima da presidente da CCJ, que é uma política sem muita experiência e sem muito apoio, né, para presidir aquela comissão nesse momento, então vai atrasar, e atrasando, como eu disse, eu acho impossível que os plenários votem essa matéria nesse ano. E ano que vem, e é impossível. E a tributária, há um problema com a opinião do ministro da Economia. É difícil você avançar numa reforma tributária só se os dois presidentes das casas, os presidentes da Câmara e do Senado, se eles assumirem, junto com o relator Aguinaldo, o comando dessa reforma, pode ser junto com os governadores, com os prefeitos, e avançar. Eu não vejo, não acho que é simples isso, mas é possível. A Previdência foi um pouco assim. Quando o ministro da Economia largou a Previdência, quando o relatório foi apresentado, nós tocamos, né, junto com os líderes, mas não sou otimista porque o Paulo Guedes mina muito a importância da reforma tributária que está colocada, que é a unificação dos impostos sobre bens e serviços. Então eu não vejo o Bolsonaro, principalmente, claro, comandando uma agenda de reformas, uma agenda de projetos para o futuro. A agenda dele vai ser sempre a construção, a operação desse caos, que é de onde ele alimenta a base eleitoral dele, do meu ponto de vista, claro. Ok. Bom, em 2018 a gente viu uma eleição aí do presidente Jair Bolsonaro muito mais pelo desejo da população em ver um novo nome, tinha uma questão de aversão à velha política e tudo mais. Acho que o tempo foi passando e a população percebeu que talvez não seja por esse caminho que de fato as pautas serão entregues, né? E aí, logo depois, a gente viu aí o prefeito do Rio de Janeiro, que inclusive é a sua cidade natal, voltando aí, né? Então, o Eduardo Paes conseguiu se eleger novamente. Você acha que isso é uma tendência, que as pessoas vão voltar a olhar, enfim, para políticos que conseguem transitar melhor nesse cenário? Eu acho que 18, a palavra experiência acabou representando um palavrão. Eu acho que a sociedade começou a ver depois de 18 que renovar é importante, mas com quadros que tenham um mínimo de compreensão do papel do Estado, do papel da gestão, da importância de construir projetos para o futuro que o nosso presidente não tem e outros governadores eleitos não têm. Acho que isso representou em 2020 algum equilíbrio nessa relação, que eu não acho que a gente deva estar olhando para o passado, acho que a gente tem que estar olhando para o futuro.
Acho que é bom que a gente eleja um presidente em 22, né, que não fique remoendo, né, os seus conflitos, os seus passados, aquilo que você considera que foi, né, perseguido, né, e construir nomes. Acho que o Eduardo foi bem porque ele volta à prefeitura e constrói um secretariado jovem, de renovação e liderado por ele, pela experiência dele de 2 mandatos de prefeito do Rio. Acho que vai fazer uma ótima gestão, acho que tomou a decisão correta, não olhar para trás, olhar para frente. Eu acho isso que a gente precisa. Acho que o Brasil precisa menos olhar para trás e mais construir em 22 um nome que tenha experiência, que saiba articular, saiba negociar e que tenha uma agenda clara, né, para o Estado brasileiro. A herança que essa crise do orçamento, né, e todas essas pressões por mudanças, principalmente no princípio do que representa a necessidade de controle de gasto público, a herança que vai gerar para o próximo presidente, a impressão que dá é que vai ser muito pesado, né? Nós vamos ter, infelizmente, um próximo presidente que vai assumir numa situação diferente daquilo que nós gostaríamos quando, em 2016, começamos as reformas com o presidente Michel Temer. Mas, infelizmente, é o que nós estamos vendo, todo esse conflito vai gerar, né, uma desorganização, a própria pandemia nas contas públicas, uma apreensão para desmontar o teto de gastos, entre outras políticas de controle público. Estamos vendo aí o que está acontecendo. Cada ano que passa, a gente vê esse orçamento e vê o que significa o aumento do crédito suplementar necessário para cobrir pelo menos a regra de ouro, né? Então, acho que todos aqui sabem o que é a regra de ouro, né? E é grave, mostrando que nós estamos financiando despesa corrente com aumento de dívida. Então, isso tudo vai gerando uma desorganização para frente. O déficit primário, que é a impressão que dá pelos números que a gente está acompanhando de alguns economistas, é que para a gente zerar isso ainda vai demorar. Então, isso tudo vai desorganizando mais esse conflito do orçamento, menos pela briga, mais pelo que ele representa, né? A falta de espaço para que você possa ter um orçamento que organize bem as despesas. Então, acho que o próximo presidente, diferente do que a gente projetou e gostaria, vai ter um grande desafio e vai receber um passivo muito grande do presidente Bolsonaro. Tá certo. Bom, nas últimas semanas a gente viu que, enfim, o Lula voltou a ser elegível, né? Através de uma decisão aí do STF. Hoje em dia, me parece que a gente tem 2 nomes, né, para concorrerem a esse cargo. Então, Bolsonaro e Lula. Qual que é a foto de hoje? Você acha que a gente terá mais algum nome um pouco mais de centro para que possa concorrer com esses 2 grandes nomes? Ou, enfim, qual que é a sua visão sobre isso? Acho que sim. Acho que a centro-direita vai poder ter um nome, a centro-esquerda também. Acho que vão ser 4 candidatos. Acho que pode tirar, eu acho que principalmente o Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno, sim. Acho que o Lula é mais difícil, porque a memória que vai se fazer do Lula olhando o Brasil do Lula e o Brasil de hoje, né? Eu acho que, e com todo o caos patrocinado pelo presidente, eu acho que o Lula certamente vai estar no segundo turno. O que a gente precisa é construir um nome que tenha clareza nas ideias, o que ele pensa, né, do Brasil, o que ele pensa do futuro do Brasil, qual é o caminho para que a gente possa, de fato, melhorar a qualidade do serviço público, reduzir as nossas desigualdades, ter um Estado que, de fato, trabalhe para os brasileiros mais simples, acabar com distorções em todas as áreas. O sistema tributário é um exemplo disso. Então, eu acho sim que tem espaço. Eu não acho que a eleição está resolvida entre Lula e Bolsonaro. Eu acho bom o Lula ter voltado para o jogo do ponto de vista político, porque enfraquece muito a posição do presidente Bolsonaro, que eu acho que, para mim, é um dado importante, né? O presidente vem desorganizando o Estado brasileiro. A gente vê o que agora está fazendo com a Polícia Federal. O superintendente do Amazonas abre um procedimento com uma notícia-crime contra o ministro do Meio Ambiente. No dia seguinte ele cai. Isso é só um exemplo que a gente está vendo. Então, essa desorganização do Estado brasileiro, ela é muito grave e a gente precisa, de fato, de uma candidatura, né, no campo que nós defendemos, né, que é um campo que equilibra uma agenda de mercado, uma agenda liberal, com a necessidade do Estado existir exatamente para reduzir as desigualdades. Eu acho que a falta dessa agenda nos últimos anos é que gerou o Bolsonaro aqui, gerou o Trump nos Estados Unidos, que foi exatamente uma classe média sem perspectiva, né? E acabou caminhando para um radicalismo. Nós precisamos trazer essa classe média de volta para um ponto de equilíbrio, ponto de diálogo,
e a gente possa construir uma candidatura. Eu não acho que aqueles que avaliam que não há espaço para uma alternativa ou de centro-esquerda ou de centro-direita estejam corretos. Eu acho que há um espaço. Agora, precisa ser trabalhado e todo mundo precisa entender que não há espaço para muitos, né? No nosso campo tem 3, 4 pré-candidatos, tem que sobrar um para que esse possa unificar as nossas forças e, inclusive, tirar votos do bolsonarismo. O Bolsonaro tem 30%, porque há o PT do outro lado. Se uma candidatura se tornar viável, eu acho que o Bolsonaro perde pelo menos 1/3 dos 30 que ele tem para um candidato de centro-direita, né? Eu acho que ele volta ao patamar de 2018, antes da facada, que era um patamar próximo ali de 20%, 18%, que é o que eu acho que, se nós tivermos uma candidatura viável de centro-direita, é para onde o Bolsonaro vai no primeiro semestre do próximo ano. Tá bom, tem algum nome que você gostaria de ver entre esses candidatos? Eu não tenho. O que eu gostaria, não posso nem ficar falando publicamente, então não vou, é a construção de um candidato que unificasse a centro-esquerda e a centro-direita, né, com uma agenda mínima econômica, até porque a gente vê governadores do Nordeste, do PT, todos fazendo reformas que nós defendemos. Não tem muito, é questão de número, é questão de equilíbrio das contas públicas, né? O Piauí fez, o Ceará fez, aliás, 2 grandes governadores, o Ceará ligado ao Ciro, um grande governador. Eu acho que a gente teria, se a gente conseguir sentar numa mesa, conseguir uma candidatura que gerasse aí uma convergência, até que um país com tanta pobreza, eu acho que tem uma agenda social aí que pode unificar todo mundo, né, dentro, claro, dos limites da capacidade do Estado brasileiro. Mas não acho que seja tão simples. Eu acho que no nosso campo tem o governador Dória, o governador de São Paulo é sempre um quadro importante, eu digo isso ao PSDB, não dá para excluir o governador de São Paulo sempre de uma eleição nacional. O governador do Rio Grande do Sul é um quadro jovem, de talento, pode estar nessa, pode estar na próxima, mas é um nome, sem dúvida nenhuma. O Luciano Huck, se decidir entrar na política, é sempre um candidato forte e entra um pouco no eleitorado petista, nesse eleitorado mais popular. E tem o Mandetta, que mostrou à frente do Ministério da Saúde uma grande empatia, um grande respeito e confiança da sociedade. Acho que o tema da saúde é um tema que ainda continua aí como prioridade de todos pelos próximos 12 meses, pelo menos. E acho, então, que o Mandetta é sempre um ator que tem que estar na mesa. Isso no nosso campo. No campo da centro-esquerda você tem, né, o Ciro Gomes, você tem governadores que eu já citei aqui que poderiam estar nessa mesa, né, mas é óbvio que eles estão ali alicerçados na candidatura do presidente Lula, que sem dúvida nenhuma será uma candidatura forte no próximo ano. Não acho que é favorito, mas eu acho que para ir para o segundo turno é favorito. Não acho que no segundo turno, se nós colocarmos alguém que não seja o Bolsonaro, eu acho que ele deixa de ter o favoritismo dele no segundo turno. Aliás, tanto Lula quanto Bolsonaro, no segundo turno, contra qualquer outro candidato, não é favorito do meu ponto de vista no segundo turno, né? E acho que entre Lula e Bolsonaro, acho que o Lula é favorito. Mas se a gente colocar alguém contra o Lula, ou se a gente colocar alguém no centro-direita e centro-esquerda contra o Bolsonaro, eu acho que no segundo turno nenhum dos dois vence uma terceira alternativa. Em relação ao Ministério da Saúde, você acha que esse tema está encaminhado ou ainda vai ter algum tipo de confusão, né, dado todas as mudanças? Esse ministro parece que está tendo habilidade, alguma confusão na questão de medicamentos, mas recebeu também um ministério muito desorganizado. Mas a impressão que me dá é que pelo menos vem defendendo, no limite de um ministério do Bolsonaro, que nega toda a importância de tudo. Eu acho que ele está conseguindo se sair razoavelmente bem, pelo menos até o momento. Acho que ele está conseguindo colocar algumas agendas que o Bolsonaro nega e continua negando, mas não acho que ali nesse momento a gente tem um grande problema. Acho que nós tivemos com o Pazuello, que por ser militar cumpria ordens do presidente da República, mas acho que esse novo ministro ele tem conseguido equilibrar bem a relação dele com toda a responsabilidade do presidente Bolsonaro e tem caminhado bem, pelo menos até o dia de hoje, do meu ponto de vista. Tá certo. Presidente, pelo que você gostaria de ser lembrado durante o seu mandato? Não, eu acho que eu fui presidente da Câmara meio num episódio de crise, e aí dá oportunidade para quadros que não tinham tanta força para chegar à presidência. Fui construindo a minha liderança à frente da Câmara e acho que a pauta que eu comandei, acho que é claro que hoje, nos últimos anos, eu tinha mais experiência que nos 2 primeiros, óbvio,
Eu acho que a gente conseguiu construir muitas pautas importantes. Eu acho que a Previdência, nós fizemos uma Previdência em relação ao mundo ocidental, acho que poucos países conseguiram avançar como nós conseguimos. Ainda vai precisar ser feita muita coisa no futuro, mas acho que agora o grande desafio vai ser construir, de fato, o papel do Estado. A gente vai vendo os dados, a gente vai vendo que o Estado brasileiro e toda a América Latina são estados que não existem para reduzir as nossas desigualdades, né? Você pega dados do BID, você vai ver que subsídios tributários e mais transferências, só 25% ficam com os pobres e 75% com os ricos. Eu acho que essa é a grande agenda de quem está na política. Conseguir trabalhar a redução das desigualdades e o Estado ser um ponto de equilíbrio nessas relações da sociedade e dando condições a que todos possam construir o seu futuro. Mas em relação à presidência da Câmara, eu acho que eu construí uma pauta liberal, uma pauta onde a gente conseguiu avançar em muitas matérias. Eu acho que na educação também nós conseguimos avançar na ampliação, não apenas na ampliação dos recursos do Fundeb para a educação básica, mas também na mudança da regra, onde a gente também começou com essa mudança a organizar melhor a distribuição desses recursos, onde a gente olha melhor, né, de fato, quem precisa do dinheiro e não apenas os estados mais pobres, porque pobreza tem em todas as regiões brasileiras. Então, eu acho que tem algumas coisas que nós fizemos que foram importantes e, mais importante de tudo, eu acho que foi nessa crise toda, tanto do governo do presidente Michel quanto do Bolsonaro, conseguir manter um ponto de equilíbrio na Câmara, dialogando com a sociedade, com o Supremo e passando por essa crise e garantindo tantas eleições de 2018, né, com paciência naquela crise do presidente Michel Temer e depois, nesses 2 anos, mostrando ao presidente Bolsonaro que ele pode muito, mas ele não pode tudo e que as instituições de fato funcionam, tanto o Supremo quanto o Congresso, colocaram limites não apenas com decisões do Supremo, mas com redução de danos ou com não colocar em pauta as matérias que representavam o estímulo a esse negacionismo, a esse ódio que é gerado pelo presidente e pelo seu entorno. Presidente, queria abordar com você a questão do tema de política internacional. Comenta pra gente o que você tem visto em relação até esse novo presidente dos Estados Unidos, né, o Biden, e como que isso interfere na política aqui no Brasil. Olha, acho que a vitória do Biden foi muito importante. Acho que ela muda a política internacional, né, no mundo inteiro. Você volta a ter um respeito aos órgãos multilaterais, à ONU, né, a importância de temas que foram sendo abandonados pela liderança do Trump, meio ambiente, entre outros, e também esse ambiente mais radical, né? Eu estava lendo uma matéria hoje no Globo, que o governo americano mostrando uma análise sobre esses movimentos que invadiram, né, o parlamento americano, eles indo para a Europa para aprender luta armada, para aprender a parte ideológica. Quer dizer, há uma interação desses movimentos radicais que bancaram o Trump, que bancaram o Bolsonaro aqui. Há um alinhamento internacional dessa agenda nacional populista. Então, acho que a vitória do Biden foi importante, porque dá um freio nesse movimento que atingiu o Brasil, os Estados Unidos, o Brexit, a Polônia, a Hungria, a Itália, né? E muda a relação do Brasil, né, principalmente com os Estados Unidos. Então, você volta a ter um debate sobre a importância da relação do meio ambiente, da relação comercial do Brasil com os Estados Unidos e sai da agenda ideológica. Até por isso ficou inevitável a manutenção do ministro das Relações Exteriores. O governo foi obrigado a mudá-lo e botou um bom diplomata. A informação que eu tenho é que é um diplomata de boa qualidade, que me dá a impressão também pelas primeiras matérias que eu li no jornal, que já começa a mudar a linha de atuação do governo em relação à vacina, em relação ao tema do meio ambiente. E acho que essa agenda que vem prejudicando a economia brasileira, a gente sabe que a âncora fiscal, democrática e meio ambiente são temas de pré-condição, do meu ponto de vista, de decisão de investimentos de longo prazo. A democrática, eu acho que a gente não resolve até 2022, o Bolsonaro vai continuar sendo o ator do caos. A questão fiscal é esse outro conflito que eu já falei, e a questão do meio ambiente é um tema também
de compliance de muitos investidores internacionais no Brasil. Então esse terceiro, com a vitória do Biden, acho que os outros também, o fiscal menos, mas eu acho que o democrático também, acabam gerando a necessidade do governo mudar um pouco a sua relação com os Estados Unidos, com a ONU, com outros países democráticos no mundo. Até puxando esse tema de mercado, você acha que depois de tanta volatilidade, o mercado está conseguindo descorrelacionar um pouco da política? Não sei, eu acho que o mercado é muito otimista. Não sei se eu estou muito pessimista pelo que eu estou vendo em Brasília ou pelo que eu não estou vendo em Brasília, mas eu acho, não sei se também o câmbio desvalorizado, isso também acaba, né, dando boas oportunidades para ativos que estão aí valendo pouco no Brasil, talvez possa ser isso também, não sei, vocês que estão no mercado, eu estou apenas olhando de longe, mas eu de fato olho, não posso nem dizer que o mercado é tão otimista, né? Porque os juros estão subindo, o câmbio continua bem desvalorizado, bem mais do que deveria, né? A Bolsa que insiste em gerar algum otimismo mais, como eu não estou no mercado, eu não consigo avaliar, né, por que a situação da Bolsa, né, em relação a outros ativos, mas eu de fato não estou otimista, acho que esse governo vai continuar, o Bolsonaro, na operação do caos, que é o que ele conhece, é o que ele gosta, para estimular a base eleitoral dele, e acho que a gente não vai ter grandes projetos avançando, não pela vontade do presidente da Câmara e do Senado, mas porque não há no governo um verdadeiro interesse de enfrentar alguns desafios. Não há interesse na tributária, né, de simplificar o sistema, né, e organizar o tributo onde as distorções, onde alguns pagam menos, outros pagam mais, seja resolvido, mas principalmente na administrativa eu não vejo no presidente interesse de organizar esse tema. Então eu de fato sou pessimista em relação aos próximos meses. Somado à questão da pandemia, que a gente vai vendo aí, que essa guerra pelas vacinas não é um problema do Brasil, né? E os problemas que começam a aparecer em algumas vacinas, os Estados Unidos já suspendeu a da Johnson & Johnson, a AstraZeneca está caminhando para isso, a Dinamarca já suspendeu, a agência europeia não suspendeu pela importância que tem, mais sabe dos efeitos colaterais. Então nós temos ainda essa questão da vacina que a gente não sabe direito qual vai ser, quando a gente vai ter um Brasil uma cobertura maior de vacinação e também qual é o efeito da vacina para frente, né? Como é que nós vamos ter 2 doses, 3 doses todo ano. Então ainda há uma insegurança grande em relação a essa pandemia e acho que isso tudo vai gerando pessimismo e insegurança. Bom, minha última pergunta aqui, imagino que seu tempo seja super corrido, presidente, mas o que você tem lido ultimamente e se você puder deixar uma recomendação de livro aqui pra gente, o que você deixaria? Olha, eu estou lendo um livro, chama-se A Tirania do Mérito. Eu acho que vale a pena. Legal. Vale a pena, que é de um escritor americano de Harvard. É bem interessante, onde ele vai mostrando como é que o Trump chega ao poder. Eu estou nessa parte ainda, né? Como é que o abandono dessa classe média, né? Como é que a política, inclusive dos democratas, pró-mercado, como é que isso foi deixando as desigualdades aumentar e como é que foi tirando a expectativa do americano simples de ter ascensão social, e aí mostra como é que os brancos não formados, sem formação, como é que eles elegeram o Trump naquela eleição para recuperar o país, né, o país deles. Então, acho que é interessante, esse livro é bem interessante, eu estou lendo, estou gostando e fico vendo muita série na Netflix, na NET. Aliás, tem uma série muito boa para quem quer compreender um pouco o que é o Bolsonaro, que está na NET, na Claro, que se chama Chaves, El Comandante. Eu acho que é um pouco parecido com o que a gente está vendo no Brasil com o Bolsonaro. Muito bom, tema super atual, ótima dica. Presidente, obrigada pelo tempo, por estar aqui com a gente hoje. Enfim, foi papo super legal, esclarecedor e, enfim, obrigada pelo tempo. Obrigado pela oportunidade.